boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Antenadas. Continuando a nossa série sobre o amor, que atire a primeira pedra quem nunca teve um amor idealizado, hein? E como lidar com um amor platônico? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no quadro Champanhe no Divã. Eu recebo em meu divã a técnica em enfermagem e minha amiga Flávia Haber, que já teve um amor platônico, e também a psicanalista Michele Aguiler, que vai falar um pouco pra gente mais aqui sobre o amor platônico. Bom, vou começar com você então, Michele. Qual que seria a definição de um amor platônico? O amor platônico é aquele amor que ele é idealizado, é o amor que fica na fantasia, o amor que você não traz para a realidade, para a vida real, então você não acaba transferindo isso para o real, né? Será que todo amor, quando não começa, não é meio platônico? Porque, na verdade, a gente idealiza algo que, né, a gente que é da psicologia aí, sabe um pouco de projeções e tal, que seria você projetar no outro aqueles seus desejos, aquilo que você admira, na verdade, em você mesma, né? Será que todo amor já não começa meio que partindo dessa ideia, Michele? Você começa, né? Você começa como você acabou de falar muito bem, você começa projetando aquele desejo, né? Então, assim, você fantasia, você começa a gostar de um ideal, né? De uma coisa sua. De um ideal. Então, você idealiza que aquela pessoa, ela vai te dar aquilo que está dentro de você, que você espera, as suas expectativas, né? Então, enquanto isso, é um amor platônico. A partir do momento que você se abre, que você vivencia isso, ele deixa de ser platônico. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que sofrem com esse amor platônico, elas não conseguem, elas não dão conta de levar isso para a realidade. Então elas não fica presa, fica nesse ideal e então a pessoa ela não vivencia de fato isso por insegurança. E muitas vezes a hora que vai pra prática esse amor, que ele deixa de ser platônico, a pessoa se frustra totalmente, né? Porque Sim. eu já conheci pessoas que eram apaixonadas por alguém durante anos, sem nunca ter ficado com a pessoa e de repente ficou e se decepcionou totalmente, perdeu anos a fio, apaixonada à toa, assim, né? Por uma coisa que era expectativa dela, na verdade. Por questão de fantasiar, né? Flávia, conta um pouco pra mim, como foi seu amor platônico? Ai, foi uma decepção imensa. Olha lá, pra tá vendo? mim. Ela nunca me contou isso, gente. Ela é minha amiga, Não, mas ela nunca me falou. Vai falar agora. O meu amor platônico foi por um artista mesmo, né? Básico. Básico. Foi assim na minha pré-adolescência, né? Eu tive contato com esse artista quando eu ganhei meu primeiro CD. E eu comecei a apreciar as músicas. Mas você teve contato pessoalmente? Não. Foi mesmo curtindo mesmo ele como artista, né? Eu ganhei um CD, foi o primeiro CD da minha vida. E comecei a apreciar. Aí eu comecei a idolatrar e me apaixonar. E eu sonhava, e eu desejava. Tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos de idade. E eu desejava muito, sabe? Assim, era um sonho, era uma coisa assim, bem de menina mesmo, que você fantasia o príncipe, né? A gente coloca como se fosse num altar eles, assim, né? E eu admirava demais. Tanto é que a minha frustração depois acabou vindo até não faz muito tempo, não. Foi agora, depois de uma certa idade, porque eu continuei gostando muito dessa figura artística mesmo, né? E por fim, que depois de tanto tempo, aí assim, foi uma decepção pra mim, assim, não é nem por preconceito, mas eu descobri que ele é gay. Que ele decidiu colocar na mídia depois de muitos anos. Acho que eu já sei quem é. Acho que eu não posso falar não. aqui. Mas ele não é brasileiro. Não é brasileiro. Começa com não. R. Começa termina com com R. Martin. É o próprio. Eu era assim, louca Te decepcionou? por ele. Me decepcionou. E você vê, é uma coisa que eu trouxe de lá da minha adolescência, pré-adolescência, e até hoje mexeu comigo, né? Depois de casada já, tudo acabou mexendo comigo, né? Michele, um ídolo é normal ser considerado um amor platônico, assim? As pessoas idealizam muito com artistas, assim, ao ponto de chegar a se apaixonar por esse artista e deixar de viver relações de verdade. Até que ponto que isso é saudável, que isso possa ser patológico?
Então, assim, é comum, né? Quando você fala normal, a gente não pode, né, não pode dizer que é normal, é comum, principalmente na adolescência. Porque o adolescente, ele está desenvolvendo essa parte, né, de estar com o outro, de ter o sentimento com o outro, né, de relação. Então, é comum ele pegar e se apaixonar por alguém que ele idealiza. Geralmente é um cantor, um ator, né? Agora as meninas aí com esses novos filmes aí de vampiros e de lobisomens. Então, assim, isso é comum, porque ela vai projetar nele todas as expectativas que ela acredita que seja, que é esperado num relacionamento. Então, na tua fantasia, cabe o que você aguenta, né? E aí, o que acontece quando você fala assim, é normal as pessoas elas ficarem nessa paixão, né? Acontece, principalmente assim, você deve conhecer bastante pessoas que elas não se relacionam por muito tempo. Elas começam com aquela, né, aquela coisa, eu acho que eu encontrei o homem da minha vida e de repente, né, se separa de novo. Quando isso vem, acho que normalmente para a realidade, né? Que a fantasia ela cai por terra. Então, a hora que você né, que você tem que ver que o outro, ele tem também algumas das qualidades que você projetou, mas também tem os defeitos que você não esperava e aí você não dá conta. Você sabe que esse foi o meu primeiro contato com o sentimento, amor, né? Propriamente dito, que foi assim, até então eu nem brincava de boneca, brincava, né? E foi meu primeiro contato, assim, com o sentimento mesmo, sabe? Que cresceu, que eu entendi, eu gostava. Flávia, você chegou a sofrer por esse amor? Eu sofri. Nessa época, eu fui morar fora do país por 2 anos, né? E eu fui morar num país também latino e tinha shows, corria muitos shows dele lá no país que eu estava. Então, assim, eu era muito menina e eu queria ir no show. E os meus pais, para eles, ainda não tinha essa aceitação, sabe? Eles não gostavam, eles não queriam me acompanhar. E eu queria muito, né? Então eu sofria. Não cheguei aí no show, nenhum show dele. E eu sofria muito por isso, sabe? De saber que ele estava ali na mesma cidade que eu estava e não poder ir vê-lo. Eu sofria, eu chorava, eu me rebelei, sabe? Assim, foi uma coisa assim bem chata mesmo pra mim, mas assim, foi o meu primeiro amor platônico e único. E a minha decepção depois... A tragédia da adolescência, né? Esses amores impossíveis. Bom, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre amor platônico daqui a pouco. A gente vai agora para um breve intervalo e já a gente volta com mais Antenadas pra você. Estamos de volta com o programa Antenadas. Eu tô aqui com a Flávia, que é técnica em enfermagem, e também com a Michele. Antes da gente retomar aqui o nosso assunto, eu quero agradecer e mandar um beijo para todo o pessoal do Celebrity Hair, que fez essa escova linda no meu cabelo, que tem cuidado do meu visual. Meninas, retomando aqui agora, Michele, vou direcionar para você a pergunta. É normal que amores platônicos tragam um sofrimento? É normal. Pensa que você fica idealizando aquela pessoa. Então, assim, ela ocupa um espaço dentro de você, dentro do seu pensamento, dentro do seu ideal, né? Onde, assim, te causa esse sofrimento porque você não é palpável, você não vive aquela realidade. Né? Tem pessoas que, inclusive, têm relacionamentos, mas nutrem um amor platônico, até mesmo para poder dar conta desse relacionamento real. Às vezes ele não é como ela idealizava, então ela, na fragilidade dela, ela cria fantasia, um amor platônico, onde ali ele é perfeito. E você acaba sonhando quando sonha, Flávia? Sonhava, desejava. Sonha muito, né? Eu vivia uma vida que não era minha, eu vivia aquele sonho, é exatamente isso. E no sonho você não fala era com ele real. No mesmo idioma, é super interessante. Eu dançava com ele do jeito que ele dançava com aquelas dançarinas. Então eu tava no sonho, eu tava dançando com ele. A gente vive uma coisa que não é real mesmo, porque a gente vive com aquela sensação de que vai acontecer de eu conhecer ele, sabe? Então, assim, é um mundo fora do real mesmo. E é engraçado que nessa idade a gente não tem só um amor platônico, acontecem mais, acontecem outros, né? Eu tive um amor por uma banda, que depois eu me apaixonei especificamente por um dos meninos da banda. Esse sim eu tive a oportunidade de conhecer, também foi fora do país, esse pra mim foi uma realização.
Então, assim, sempre tem alguma coisa. Hoje também eu tenho um amor platônico. Não é porque eu tenho 30 anos de idade que eu não tenho. Ah, é? Hugh Laurie é meu amor platônico hoje, né? Que é o famoso Dr. House, né? Assim, então, acho que a gente leva essas coisas pra vida, porque a gente começa a pensar, né? O que ele poderia me dar, como que seria estar com ele, né? Porque a gente fantasia, então o que eles mostram ali é uma figura, né? Tá ali na tela, é tudo bonito, perfeito, ele é lindo, ele tem o cabelo lindo, ele tem o corpo lindo, ele tá bem vestido. Mas e daí depois, né? Tem o por trás de tudo, né? A Como personalidade, o dia né? a dia, tem tudo isso, A né? gente tá se referindo aqui o tempo todo a amores platônicos com artistas, né, e tal. Mas você conhece algum caso, assim, de amores platônicos da vida real, assim? Eu digo, sem ser artista, algum paciente, alguém que você conheça, a pessoa viu aquele cara em algum lugar, na igreja, no curso, na faculdade, e pronto, é o Deus, é o amor da vida, e a pessoa não tem coragem de revelar. E eu acho que eu já assisti um filme que isso acontece, também já ouvi histórias. Você tem algum caso para contar pra gente? Ou... Olha, é bem comum, né? Principalmente, como eu falei, principalmente aquelas pessoas que você percebe que têm dificuldade em estar num relacionamento. Então, ela está sempre mudando. Você percebe que ela projeta primeiro, que é aquilo que a gente falou, né? Que em primeiro momento você projeta mesmo, né? A pessoa tem que te atrair de alguma maneira. E o que ela atrai, né? Aquilo que você idealizou nela também. E aí ela fica, nutre aquilo, algumas vezes até chega a se expor, e aí, claro que ela, quando começa a ter as frustrações, ela desanima. Por quê? Porque ela vai de novo em busca de um outro amor platônico. Aquele outro amor na fantasia, onde ali não existe defeito, onde a pessoa ela não ronca, né? Onde ela não tem chulé, onde ela vai falar naquele tom de voz que você imagina para o resto da vida. Então, tem bastante. Pensando assim, se eu conheço algum caso, não um específico que eu possa trazer, mas tem de amigos mesmo que me contam que às vezes quando estão naquele momento da crise do casamento, casais já há bastante tempo, que ela procura em livros. Ela mesma fala. Eu me apaixono pelos autor. Christian Grey é um ícone, né? Deve ter muita... Não é à toa, né? O fenômeno do 50 tons de cinza, né? Um ícone que muitas mulheres com certeza idealizam, fantasiam, né? Muitas criticam verdade. também, mas costuma então perdurar ou é muito relativo isso? É bem relativo, ela vai muito assim de acordo com a característica daquela pessoa que vivencia isso, né? Então assim, se a pessoa ela tem toda uma personalidade fragilizada, porque a pessoa que vive nesse amor platônico é uma pessoa insegura, né? Uma pessoa que tem dificuldade em estar com o outro, em aceitar a realidade, as experiências do dia a dia, que às vezes relações são reais, né? As relações, as frustrações, né? Porque exato. Acaba acontecendo mesmo, não tem como, né? Nada é perfeito, né? Então, quanto né, mais essa pessoa ela for insegura e ela tiver assim também uma característica mais infantilizada, mais fácil ela perdurar numa relação dessa do que trazer essa relação para a vida real e aguentar, né, aquelas coisas, os tropeços que uma relação tem. Bom, já que nós estamos falando sobre isso, quando você acha que um amor platônico ele merece uma atenção de um especialista, de um psicólogo e uma ajuda mesmo profissional para que ela consiga viver um pouco mais essa vida real? Então, quando ela não tiver na vida real. Então, assim, se ela não consegue mais se relacionar, ela vive o mundo virtual mesmo, né? Então, ela vive sempre atrás daquela coisa ideal, daquela coisa que não existe, daquela coisa que não é verdadeira e traz um sofrimento, porque a pessoa, ela quer estar com alguém, mas ela não dá conta disso, então ela fica só nessa fantasia sozinha, porque é um amor sozinho, né? O amor platônico é um amor sozinho. E aí eu acho que é a hora dela procurar ajuda. Como isso é uma coisa só, é uma coisa individual, é difícil até a pessoa falar para o outro, né? A gente está conversando aqui, difícil alguém pegar e assumir. Olha, eu não me relaciono porque eu sofro de amor platônico. Uhum. Então, às vezes, nem ela se percebe. Eu acho que é uma coisa meio que da ordem do narcisismo, né? Aí é que tem que... Narcisismo meio que como nós falamos de projeção, quando você ama no outro aquilo que, na verdade, é seu. Flávia, você tem alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente para
ou desencanar, ou viver esse amor platônico de uma forma eu diria saudável? que viva mesmo, curta, seja um artista, seja uma pessoa que você conhece em seu meio, mas que tenha controle, né, de dosar mesmo, de que não altere a rotina do dia a dia, né, que seja saudável, né, porque é saudável, é o contato com o amor de qualquer jeito, né, é o amor, é o que vale. É isso aí. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Flavinha, Obrigada. Adorei você ter vindo aqui. Michele, você é uma simpatia, Obrigada, adorei te eu que conhecer agradeço. também. Mas o programa Antenadas não termina por aqui, porque daqui a pouco nós vamos esquentar o nosso clima com o quadro Desejo Oculto. Não saia daí!